Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando a respeito da revelação de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus, né? Como que fazemos isso? Através de Jesus. Como sabemos o que é de Deus? Só por Jesus. Somente por Jesus. Deus, desde o início, desde a fundação do mundo, Deus se revelou. Deus falou quem ele era e o que, né, e o que ele queria, o que era melhor para todo mundo. Então, ele se revelou por amor a todos nós, tá bom? Desde Adão. E os homens foram entendendo, foram compreendendo, cada um ao seu jeito, porque é assim mesmo, faz parte desse imagem e semelhança, todo mundo ser independente, cada um tem sua maneira de entender, mas o básico foi compreendido por todas as pessoas, em todos os tempos, né? Aí como é que a gente faz para saber fielmente o que é que está na revelação? Jesus. Então, Jesus é aquele meio termo, é aquele meio denominador comum, não é? Todo mundo pensa muita coisa, mas o que é realmente de Deus é aquilo que em todo mundo coincide com Jesus. Então é dessa forma que a gente então analisa o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da religiosidade humana, mas não é de Deus, né? Aí a gente vai ver isso dentro da Bíblia e fora da Bíblia, dentro do cristianismo, dentro do judaísmo ou dentro de qualquer outra religião. Então, tudo, olha só agora o princípio, tudo que é coerente com Jesus, com seu ensino, tudo isso é de Deus, estando ou não na Bíblia. Agora, tudo aquilo que não é coerente com Jesus, não está fundamentado no ensino de Jesus, não é de Deus. Pode estar dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Entendeu? Então, esse é o princípio, e é com esse princípio que a gente tem trabalhado, então, conhecido, conversado a respeito dos salmos. Tá bom? Então, vamos ver aqui os salmos. Aqui nós estamos no 31, mas o 31 a gente já viu. Olha aqui, 31, né, a primeira parte, 31 a segunda parte, a gente já conversou sobre isso. 31 a terceira parte, a gente já conversou sobre isso. Agora nós temos aqui o 32, né, o Salmo 32. É interessante que até agora, Salmo 31, nós só vimos dois salmos totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19 e o Salmo 23. Tá? Então vamos aqui ao 32. O título que é atribuído pelos tradutores é a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Tá? Esse é o título que é dado pelos tradutores, né? Não é do original. Do original é Instrução de Davi, tá? Lembrando aquilo que a gente sempre fala. Quando tem de Davi, quer dizer, ou foi escrito por Davi, ou alguém escreveu por ordem de Davi, ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre Davi. Tá bom? Então é isso, esse é o sentido desse termo de Davi, né? Quando vem do hebraico como parte do título de algum salmo. Então vamos ver aqui o que é que ele fala. Versículo 1, ele diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto, né? Encoberto aí não é escondido, não. Tem a ver com o perdoado dito anteriormente, tá? Ele é perdoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não considera a maldade. No caso aí, aquele que o Senhor perdoa.
né? Deus não fica indiferente ao pecado, mas ele perdoa, tá? Em cujo espírito não há engano. Versículo 3. Enquanto fiquei calado, meus ossos ficaram cada vez mais fracos com meu gemido pelo dia todo. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Meu humor ficou seco como no verão. Eu reconheci meu pecado a ti e não escondi minha maldade. Eu disse: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, cada santo deve orar a ti em todo o tempo que achar, até no transbordar de muitas águas, elas não chegarão a ele. Aos que adoram, até as muitas águas nunca chegam a essa pessoa. Essa é a oração, esse é o canto, né? Como está aqui, a instrução de Davi. Vamos então analisar o que temos aqui conosco. Entre as coerências com Jesus, a gente encontrou então duas coerências. Versículo 1 e 2. Então vamos analisar, né? Coerentes com Jesus. Veja só. Versículo 1. Bem-aventurada é a pessoa que tem seus pecados perdoados por Deus. 10-0 aí para o salmista, né? Isso é totalmente coerente com Jesus. Lembrando que todos os pecados são perdoáveis por Deus. Todos os pecados são perdoáveis por Deus. E isto ameniza a relação do ser humano com Deus. Foi isso que Jesus pediu e disse na cruz: perdoa, pois não sabem o que fazem. Porém, o pecado que promove a guerra com Deus é o estado de pecado. O pecado original. E este só recebe perdão quando a pessoa quer e permite a ação do Espírito em sua vida. Isso produz a verdadeira felicidade incondicional, o que faz esta vida no mundo ser um céu na terra. Tá? Então aí nós vamos destacar dois tipos de pecado. O pecado que é perdoável e o pecado que não é perdoável, né? O pecado que é perdoável são todos os pecados, tá bom? Todos os atos, todas as ações, tudo. O que é pecado? Tudo que você faz contra si e contra os outros. E por isso é contra Deus. Entendeu? Então, o que é pecado não é porque a gente ofende Deus. O que é pecado é porque a gente termina se ofendendo e ofendendo o outro. E Deus ama o outro e Deus ama a nós, a gente. Então, isso se torna pecado porque nós e os outros é que somos ofendidos com essas coisas. Isso é que é pecado. Agora, isso são criancices. Ninguém vai para o inferno por causa dessas criancices, né? É por isso que Jesus disse, esses são perdoáveis. Entendeu? Perdoa, Senhor, porque não sabe o que faz. Perdoa, Senhor, porque são crianças. É isso que Jesus está dizendo. Perdoa porque são crianças, né? E criança é infantil mesmo, faz parte, né? Você não pode. O que é que você vai cobrar de crianças? Agora, o pecado que não é perdoável é o pecado do estado de pecado, tá? O estado de pecado. Para esse pecado ser perdoado, é preciso que eu queira ser perdoado. É preciso que eu permita que o Espírito venha transformar a minha alma, o meu coração, a minha vida. Entendeu? Então, esse é o sentido, né? E a gente pode chamar a atenção disso aqui no primeiro versículo do Salmo 32. E aí, ele está muito coerente com Jesus.
Tá bom? Vamos ao versículo 2, que é a segunda coerência com Jesus. O salmista diz: bem-aventurada é a pessoa que não está com seu espírito enganado pelo pecado. Correto. Porque o pecado engana, ele cega. Não é o pecado, os pecados, é o estado de pecado. Ele escraviza. Quando diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo jaz sob o domínio do pecado. Entendeu? Então é nesse sentido. Aqui está, bem-aventurada a pessoa que não está com seu espírito enganado, dominado, enganado pelo pecado. Isso mesmo. Quando o pecado original é perdoado, não há mais engano no espírito da pessoa. Agora é o Espírito de Deus que vai guiar e ajudar esta pessoa. Isso produz uma felicidade incondicional mais completa. Bom, então, esses dois aspectos são totalmente coerentes com o ensino de Jesus. Agora, e só encontramos esses dois, tá? Até agora, né? Até o versículo, isso aí a gente leu até o versículo 6. Acredito, deixa eu ver, vai ter ainda do versículo 7 até o versículo 11. A gente ainda vai ter o Salmo 32. Muito bem, essas duas coerências a gente encontrou. Agora, entre as incoerências com Jesus no texto, a gente encontra o versículo 3, primeira incoerência, versículo 3. Quando estive calado, o salmista falando, quando estive calado, eu me enfraquecia com minhas angústias. O salmista tem razão, pois o calar muitas vezes adoece, mais ainda as angústias. Tem razão. O compartilhar comprovadamente promove mais saúde emocional às pessoas. Quanto mais você fala para as pessoas certas, para as pessoas que estão preparadas para lhe ajudar naquilo, quanto mais você fala, mais saúde você vai ter. Tá bom? É por isso o papel de um profissional na área, né, de psicoterapia. Tá bom? Esse que é a importância. Muito bem. Mais saúde emocional às pessoas. Mas o que está incoerente com Jesus, nesta palavra dele, é o fato de ter estas angústias, o fato de estar gemendo o tempo todo, o que demonstra não estar tão descansado em Deus. Como ele gosta de dizer, fé é descanso. Fé é descanso. Não é desafiar Deus. Fé é descansar em Deus. Isso é fé. Quem desafia Deus não demonstra fé, demonstra falta de fé, né? Então, fé é descanso, é ficar cada vez mais alheio aos motivos da angústia, porque você confia. Você nem está preocupado com esses motivos, essas causas, porque elas estão sob o domínio dele. Você descansa. Mas quanto menos você descansa, menos fé você demonstra. Tá bom? Então, a incoerência dele não é o confessar, que também é resultado, né, na questão espiritual, é resultado da falta de fé. Mas o confessar até que é algo sadio, tá certo? Faz bem para a saúde mental, emocional da pessoa. Agora, o problema dele é que ele tem essas angústias, porque ele permite essas angústias. Se ele confia em Deus, se ele descansasse em Deus, menos angústia ou nenhuma angústia ele teria, porque descansaria em Deus. O segredo é descansar. Esse é o segredo. O versículo 4 é a segunda incoerência do texto com Jesus. Então diz assim: Senhor,
O tempo todo a tua mão pesava sobre mim. Em outras palavras, o salmista está dizendo que o silêncio de Deus diante dos seus sofrimentos, enquanto ele estava calado, fazia com que ele ficasse ainda mais angustiado. Jogou a culpa em Deus. Só que Deus nunca fica em silêncio, nunca para ninguém. Nunca fica em silêncio. Embora nem sempre estamos dispostos ou em condições ou interessados em ouvir o que ele tem a dizer ou o que ele está fazendo. Ele agindo em nosso favor. Às vezes, ele age, mas não como gostaríamos. E aí, a gente diz que ele está em silêncio. Não está fazendo do meu jeito, não está fazendo nada. Mas Deus nunca fica fazendo nada. Ele, até antes mesmo de passarmos pelos sofrimentos, pelas angústias, ele já está agindo. Ele já está nos preparando, ele já está criando condições para que a gente possa suportar aquela situação. Ele nunca está parado, ele nunca está em silêncio. Nisto também o salmista não está coerente com o ensino de Jesus. Tá bom? Terceira incoerência do texto em relação a Jesus. Terceira incoerência, versículo 5. Com teu silêncio, Senhor, eu confessei meus pecados e maldades e perdoaste os meus pecados. Dentro do contexto, o salmista deixou o silêncio dele para provocar que Deus saísse do silêncio que estava em relação às suas necessidades. O plano do salmista era que, se confessasse seus pecados, o Senhor se alegraria e viria em sua direção para fazer o que ele queria. Neste sentido, a confissão era uma barganha para obrigar Deus a sair do silêncio do jeito que ele, o salmista, pretendia com suas angústias. Então, a ideia do salmista, ele diz assim, olha, Deus está quieto, Deus não está agindo. Já sei, eu vou dizer para ele que eu sou pecador, que eu quero o perdão dele, que eu sou miserável, para, em outras palavras, pressionar ele a vir fazer o que eu quero que ele faça contra essas angústias. Percebeu a barganha? Ele não estava precisando confessar, ele estava jogando a confissão para conseguir o que ele pretendia com Deus. Nisso, ele é incoerente com Jesus. Versículo 6 é a quarta incoerência com Jesus. Versículo 6. Assim, quem quiser ser protegido de tudo, ore a Deus. É o último versículo que nós lemos, né? Assim, quem quiser ser protegido de tudo, ore a Deus, confesse a Deus, que ele corre para vir fazer o que você quer. É o que o salmista estava dizendo dentro do contexto, né? Então, olha aqui, ore a Deus, e assim até um dilúvio não lhe alcança. Ele vai lhe proteger só porque você confessou. O salmista está falando de barganha, de troca com Deus. Quem quer ser protegido por Deus, ore. Isso parte do pressuposto de um Deus indiferente que só age a favor de alguém quando é incentivado pela oração. E isto é contrário ao ensino de Jesus, pois Deus ama intensamente a todo mundo e não espera qualquer iniciativa da pessoa para viver e demonstrar o seu amor. Deus é Deus. Ele não fica de braço cruzado esperando que você tome iniciativas. Ele ama.
Então, quando a gente percebe o problema, ele já está há muito tempo trabalhando aquilo para que a gente possa aguentar o máximo possível aquela situação, para amenizar aquela situação. Esse é o Deus que Jesus ensinou. E Moisés não. E o salmista não conhece esse Deus. Ele conhece o Deus de Moisés, mas não o Deus de Jesus. Tá bom? Então, esse é o texto do Salmo 32 até aqui, né? Versículo 6, e a gente começa a observar que até que tem algumas coisas coerentes com Jesus, mas grande parte é igual aos outros salmos mesmo. Não tem para onde correr.